Portugal, as eleições presidenciais deste domingo confirmaram um segundo turno pela primeira vez em 4 décadas. O confronto será entre candidato socialista e um populista de direita. Com quase todas as urnas apuradas, Antônio José Seguro, do Partido Socialista, liderou o primeiro turno com cerca de 30,8% dos votos, seguido do André Ventura, do Partido Populista, Chega, com 23,8% dos votos. Seguro representa o centro-esquerda tradicional, enquanto Ventura simboliza o crescimento de forças populistas de direita e de extrema-direita no país e também na Europa. Nenhum candidato atingiu mais de 50% necessários para vencer no primeiro turno. O segundo turno está marcado para 8 de fevereiro, quando os portugueses voltam às urnas para decidir quem será o próximo presidente, o cargo que, apesar de não ser executivo, tem um papel importante em momentos de crise, com o poder de vetar leis, dissolver o parlamento. Mais de 11 milhões de portugueses estão aptos a votar nessas eleições presidenciais. É o maior número desde 1976. Dados parciais apontavam uma participação significativamente maior do que na eleição anterior, aproximadamente 45,5% de comparecimento às urnas até o meio da tarde deste domingo. Então, assim, são os números que vão sendo atualizados e a gente traz para todos vocês. Quero falar com o Uriah Fancelli mais uma vez, para ele ajudar a gente a entender um pouco esse cenário da política em Portugal e analisar todos os elementos e os personagens desse segundo turno na eleição presidencial portuguesa. Vamos explicar para quem está em casa, Uriah Fancelli, até porque para a gente não é muito comum ter a figura, para o brasileiro em si, que não acompanha tanto a política internacional, ter a figura de um presidente e também de um primeiro-ministro, o semipresidencialismo. Se você puder traduzir para quem está em casa, explicar de maneira bem didática para que todo mundo fique no mesmo patamar da informação. É isso, Casagrande. O sistema político português, ele é semipresidencialista, o que significa que o presidente, ele não é uma figura apenas decorativa. Ele nomeia o primeiro-ministro, ele pode dissolver o parlamento, ele pode vetar leis, ratificar tratados, influenciar nomeações institucionais, e ele tem um cargo bastante importante no Comando Supremo das Forças Armadas. Ou seja, o resultado dessa eleição em Portugal, do segundo turno que vai acontecer em fevereiro, ele pode ter implicações reais para o funcionamento do Estado português. Então, o pano de fundo dessa disputa é o fim de uma era marcada pelo Marcelo Rebelo de Sousa, que dominou a presidência por uma década, que ele tinha um estilo ali bastante popular no país, e apesar de muitos candidatos na corrida, o eleitorado ele acabou aí comprando esses dois pacotes que foram vendidos. Então tá agora entre uma esquerda, centro-esquerda e uma direita ultranacionalista, ainda que a maior parte dos analistas eles apostem em uma mobilização do eleitorado para barrar o André Ventura, que é o candidato de extrema direita no segundo turno. O próprio discurso do André Ventura durante o primeiro e o discurso histórico dele, ele dá a entender que o que ele tá de olho na verdade não é a presidência de Portugal. O que ele tem vontade de fazer mesmo é ser primeiro-ministro. Então, ele que fundou esse partido Chega, que é hoje já a segunda maior força do Parlamento Europeu, ele então está usando agora essa presidência para se projetar e, eventualmente, numa próxima eleição, ele poder se tornar primeiro-ministro. Esse movimento do Ventura acaba trazendo um cenário talvez um pouco diferente para a realidade dos últimos anos em Portugal. A pergunta que fica é a seguinte: Ventura, essa figura que tem conversado mais com a direita um pouco mais extremista, e um movimento de outros países da União Europeia também tendo uma guinada um pouco mais à direita. Caso da Itália, Giorgia Meloni é uma figura também da direita muito popular ali, com muita relevância, digamos assim, na União Europeia. Então, esse movimento que está acontecendo, eventualmente, caso Ventura seja eleito no segundo turno, a gente pode dizer que é uma Europa cada vez mais numa linha conservadora à direita, ou o cenário não é tão fácil assim, tão simplista assim para a gente conseguir analisar? Eu acho que não é tão fácil assim por um motivo bastante simples. Se tem uma pessoa que tem, de certa maneira, dificultado a vida da direita mais radical na Europa, essa pessoa é justamente o Donald Trump.
porque a partir do momento em que ele faz essas ameaças diretas contra a Europa, ele deixa esses europeus numa posição bastante difícil, porque como que eles querem ao mesmo tempo se espelhar, se inspirar no Donald Trump, mas também colocar ali como se eles defendessem o próprio país acima de tudo. É a posição, por exemplo, da Giorgia Meloni na Itália. Ela está ali tendo que equilibrar os pratos, porque ela quer, ao mesmo tempo em que ela é uma parceira, uma das principais articuladoras com os Estados Unidos, ela precisa defender os interesses da Itália. A gente observa, Marcelo, que a extrema-direita na França, ela já tem adotado um discurso que é um pouco diferente. É o caso, por exemplo, da Marine Le Pen, que ela vai ter nos próximos dias o seu futuro político decidido pelas cortes europeias, porque está temporariamente barrada de disputar as eleições, mas ela foi uma das pessoas que condenou abertamente aquela intervenção do Donald Trump na Venezuela, aquelas operações. Então já começa em alguns lugares da Europa a haver um distanciamento do Trump. Então não dá para a gente dar uma resposta. Existe um crescimento sim da extrema-direita, como existe também da extrema-esquerda. No caso da Alemanha, no caso da Eslováquia, lá na Eslováquia hoje quem está no poder é o Robert Fico, que é uma figura da extrema-esquerda, só que é uma extrema-esquerda conservadora pró-Rússia. Rapidamente, para a gente encerrar esse assunto, dá para dizer qual é a figura que tem um cenário, um potencial de crescimento maior agora para o segundo turno? Se a gente for levar em conta o que tem dito também analistas portugueses, parece que a possibilidade de haver um apoio generalizado de pessoas que vão decidir pelo seguro para tentar barrar o André Ventura, parece que essa possibilidade ela é um pouco maior do que seria de eleição do Ventura. Vamos ficar atentos também a esse movimento agora no mês de fevereiro, segundo turno das eleições em Portugal.